Olá a todos, o meu nome é David Ehrlich e sejam muito bem-vindos à Tua Filosofia. Neste vídeo vamos abordar a ética de Stuart Mill. Num primeiro momento vamos compreender o contexto do pensamento de Stuart Mill. Num segundo momento, vamos compreender a sua perspectiva utilitarista, o utilitarismo de Stuart Mill, e num terceiro momento, vamos compreender a sua perspectiva hedonista, o hedonismo de Stuart Mill. Ora, no último vídeo recebi um comentário a desafiar-me de forma mais ou menos subtil a aderir a esta moda dos TikToks. Portanto, pedi à malta do comitê, a quem muito agradeço, para me fornecer com 3 TikToks que eu aqui pudesse recriar. Desejem-me sorte, eu não sei bem o que é que vai acontecer. Pronto, está a gravar, está a gravar. Ok. Então vamos lá. Estou focado? Uhum. Ok. Então vamos ver se isto dá. Ok. Estás preparada para isto? Uhum. Ok. Tu já viste o TikTok? Já. Ok. Tu não viste o TikTok, ok? Eu já vi o TikTok. Eu não Sim. sei se vais querer continuar comigo depois disto, mas pronto, vamos a isto. Pessoal, sobrevivi à primeira tentativa. Vamos começar por introduzir o pensamento de Stuart Mill. Stuart Mill nasce em 1806, sensivelmente 15, 20 anos a seguir a Kant ter escrito as suas grandes obras sobre ética. A discordância com Kant é profunda. Não é tanto no campo da moral concreta de todos os dias, mas sim no campo da fundamentação da moral. Stuart Mill está algo influenciado por um filho intelectual do iluminismo, digamos assim, que é o positivismo. E o positivismo é uma ideia acerca da sociedade e do papel da ciência na sociedade, desenvolvida por um sociólogo francês, desenvolvida por um sociólogo francês chamado Auguste Comte, que defende que a ciência entendida quantitativamente deve vigorar em todos os aspectos da sociedade e deve comandar o rumo das descobertas acerca da verdade e, portanto, o progresso social. Ora, Stuart Mill vai aderir a esta maneira algo cientificista de ver o mundo e deixando bem claro que a ética não pode ser resolvida através dos métodos da ciência e deixando bem claro que não há um campo de objetividade completa na ética, Stuart Mill vai tentar, na ética, aplicar uma metodologia em certo sentido mais pragmática e mais quantitativa. Stuart Mill dirá sobre a ética kantiana que as intenções até podem ser importantes para avaliar o caráter moral do agente. Obviamente que eu tendo a confiar mais num amigo que age com boas intenções, mas como as intenções estão dentro da mente de cada um de nós, não podemos confiar nelas se queremos uma ética objetiva e se queremos uma ética que nos permita decidir a cada momento o que fazer e tomar também decisões sobre a própria sociedade. Portanto, para Stuart Mill, uma coisa é avaliar o valor moral, ou o caráter moral, aliás, do agente, e aí, num campo de subjetividade, num campo, diria até cotidiano, obviamente temos por intuição utilizar as intenções, mas no campo da avaliação das ações, que é aquilo que nos interessa, não podemos confiar nas intenções porque as intenções são completamente interiores à mente do agente. Pelo contrário, as consequências são, em muitos dos casos, objetivamente detetáveis. E por isso, de um modo célebre, Stuart Mill diz-nos até que salvar um homem de morrer afogado, independentemente das intenções, é uma boa ação, desde que efetivamente o consigamos salvar.
Pessoal, este foi enviado por uma aluna minha que muito prezo. E portanto este foi o único que eu ensaiei. Eu estive os últimos 10 minutos a ensaiar isto. Portanto o que vão ver é o resultado de um ensaio. Agora imaginem sem ensaio. E desde já obrigado à Bia e família por serem um exemplo de agilidade que eu nitidamente não vou ser. Ok. Vamos ver, eu até vou fechar a porta com medo que alguém cá em casa que não existe mais ninguém veja isto. Ok, segunda prova superada. Vamos a isto. Há duas perspectivas que queremos saber no pensamento de Stuart Mill. Em Stuart Mill, estas duas perspectivas estão juntas, mas noutros autores elas não estão necessariamente juntas. Nós podemos concordar com uma destas perspectivas de Stuart Mill e não concordar com a outra. Em Stuart Mill elas andam de mãos dadas, mas isso não é filosoficamente necessário, por assim dizer. E a primeira perspectiva é a perspectiva do utilitarismo. Stuart Mill não inventa o utilitarismo, mas definitivamente é quem torna o utilitarismo célebre. Para compreender o utilitarismo, temos de compreender o que é o seu princípio básico, o princípio da utilidade ou o princípio da maior felicidade. Antes de o dizer, quero sublinhar, ok, se calhar já chega, não é? Pois. O papel fundamental deste princípio no pensamento de Stuart Mill. Tal como o imperativo categórico é central na ética de Kant, o princípio da utilidade ou o princípio da maior felicidade é central na ética de Stuart Mill. Este princípio diz-nos que uma ação está certa na medida em que tende a promover a felicidade. Repito, uma ação está certa na medida em que tende a promover a felicidade. Ora, nós temos aqui nitidamente uma perspectiva utilitarista, porque o critério da boa ação é a sua utilidade. Ora, um trator útil é um trator que me permite lavrar a terra. Um computador útil é um computador que me permite enviar e-mail e produzir vídeos no YouTube como este. Um jogador de xadrez útil é um jogador que ganha partidas de xadrez. Então, uma ação útil é aquela que gera boas consequências. O utilitarismo é, portanto, um consequencialismo. Porquê? Porque o critério da boa ação não reside nos motivos ou intenções, reside sim nas consequências. Se queremos saber se uma ação foi boa, temos de olhar para as consequências que ela originou. E qual a consequência que Stuart Mill valoriza? A felicidade geral. É importante aqui compreender que esta felicidade geral é a soma das variações de todas as felicidades individuais de modo imparcial. Não se trata aqui de um egoísmo ético. Stuart Mill não está a dizer a chave é cada um promover a sua própria felicidade e ignorar a dos outros. Não. Stuart Mill está aqui a falar da felicidade geral. Já vamos perceber daqui a pouco, quando falarmos do seu hedonismo, o que é que ele entende por felicidade geral, mas é importante sublinhar que se trata de uma felicidade imparcial. Nesse sentido, a ética de Stuart Mill é democrática, porque a variação de felicidade de um ser humano é igual, conta ao mesmo, independentemente do estatuto, da proximidade afetiva que temos com esse ser humano. Por exemplo, Stuart Mill defende a felicidade geral como objetivo ético do seguinte modo. Se olharmos à nossa volta, vemos que o que cada pessoa procura é a sua felicidade. Procuramos a felicidade, nós, seres humanos, de maneiras muito diversas, por caminhos muito diferentes. Há malta que gosta de estar na onda gigante da Nazaré e isso os faz felizes. A mim dar-me-ia um ataque de caspa terrível e de medo e de pânico. Mas podemos concordar nisto. Cada ser humano procura a sua felicidade. Portanto, se o objetivo individual derradeiro da vida humana é a felicidade,
o objetivo ético coletivo não pode ser mais do que a maior agregação possível dessas felicidades, isto é, a felicidade geral. Reparem que Stuart Mill diz-nos, no princípio da maior felicidade, ou princípio da utilidade, que uma ação correta é aquela que tende a promover a felicidade. Ele podia ter só dito que uma ação correta é aquela que promove a felicidade, ponto. Mas ele colocou esta palavra de tende, que nos leva para a tendência, que nos leva para a repetição da ação. Portanto, há duas interpretações possíveis do utilitarismo de Stuart Mill. Vamos focar-nos apenas numa delas, mas eu quero, por um lado, sublinhar que existem duas interpretações e, por outro lado, sublinhar que elas me parecem complementares. Uma interpretação é aquela que não vamos seguir de forma principal, que é o utilitarismo das regras. Esta interpretação vai pegar nesta ideia de tendência e dizer-nos que o que tem de ser medido a nível da promoção da felicidade geral não é cada uma das ações concretas, é a regra moral de acordo com a qual a ação é feita. De acordo com a interpretação do utilitarismo das regras, uma ação está certa se está de acordo com a regra moral correta. E a regra moral correta é aquela que promove a felicidade geral. A outra interpretação do utilitarismo de Stuart Mill, que é aquela que queremos focar aqui, o utilitarismo das regras foi, em certo sentido, uma parte que me parece importante para compreender verdadeiramente o pensamento de Stuart Mill, é o utilitarismo dos atos. O utilitarismo dos atos é mais direto, mais extremo, mas também por vezes mais necessário. O que é que ele nos diz? Ele diz-nos algo que é simples. Uma boa ação é aquela que promove a felicidade. Para saber se uma ação é correta, olhamos para ela individualmente enquanto ato concreto e vemos se as consequências desse ato foram de saldo positivo da felicidade geral ou saldo negativo. A mim parece-me que o utilitarismo das regras e o utilitarismo dos atos são complementares. Porquê? Porque muitas vezes não existe uma regra moral clara ou existem duas em conflitos. Portanto, em situações limite ou situações inovadoras, somos forçados a utilizar o utilitarismo dos atos porque não há regras morais muito claras. É o utilitarismo dos atos que queremos focar aqui. Utilitarismo dos atos, que aqui entendemos como aquela versão de utilitarismo em que nos queremos focar. Para avaliar o valor moral de uma ação, olhamos para as suas consequências e se o saldo resultante da ação for positivo a nível da felicidade geral, estamos perante uma boa ação. Stuart Mill nunca defendeu uma sociedade anárquica sem regras. Pelo contrário, era até um homem de elevada moral e bastante moderado. Portanto, não se trata aqui que o utilitarismo ache que não há regras. Mas o que o utilitarismo sim afirma é que não há regras morais absolutas. Na maior parte dos casos há que seguir as regras morais. Mas em alguns casos extremos, em alguns casos excepcionais, temos realmente de olhar para a ação e para as suas consequências, procurar medir as consequências possíveis e aí poderemos ter de violar uma determinada regra moral. Portanto, para o utilitarismo, as regras morais existem? Existem com certeza. Mas são absolutas? Não, não são absolutas. Três, dois, Yeah! Oh yeah! Consegui fazer 3 TikToks. É verdade que de uma maneira verdadeiramente patética, mas consegui! Vamos agora compreender o hedonismo de Stuart Mill. Mas o que é isto da felicidade? Diferentes correntes de pensamento respondem de modo diferente
E a corrente de pensamento hedonista, que já vinha dos antigos gregos, o que nos diz é que felicidade é ter experiências de prazer. Ter uma vida feliz é ter uma vida com experiências aprazíveis. Ora, um dos mestres intelectuais de Stuart Mill foi Jeremy Bentham. E Jeremy Bentham dizia-nos que o prazer era apenas medido de um modo quantitativo. Não há que fazer distinções qualitativas entre prazeres. A duração e a intensidade do prazer serve para medir, portanto, a felicidade. Stuart Mill vai ter um hedonismo mais subtil, mais moderado, que é um hedonismo que distingue entre tipos de prazeres. Stuart Mill vai, portanto, distinguir entre prazeres superiores e prazeres inferiores. Os prazeres superiores são aqueles que apelam ao humano enquanto humano, que apelam às nossas faculdades mais profundas, mais duradouras, mais exigentes em certo sentido, que apelam ao que de mais mental há na nossa natureza. Pelo contrário, os prazeres inferiores são prazeres mais instintivos, mais corporais, mais fáceis, se assim queremos dizer. Atenção! Stuart Mill é um hedonista e, como bom hedonista, para ele nenhum prazer é negativo. Portanto, ele não está a ser puritano e a dizer-nos que os prazeres inferiores são maus. O que ele nos está a dizer é que, lá está, são inferiores, estão numa hierarquia em que valem menos que os prazeres superiores. Ou seja, não são maus por si, mas podem ser negativos se nos inibem de viver os prazeres superiores. Pessoas que atravessaram dois tipos de vida, uma vida dedicada a prazeres inferiores e uma vida dedicada a prazeres superiores, e de uma forma quase absolutamente consensual indicam a superioridade precisamente destes prazeres mais mentais, mais sofisticados e mais duradouros. Por exemplo, imaginemos que falamos com alguém que passou umas férias de verão inteiras a beber, a sair à noite, a ressacar, a não fazer nada de jeito, e depois nas férias de verão seguintes consegue equilibrar um pouco as coisas, sai também à noite, bebe uns copos com os amigos, mas tem uma vida mais calma, com a família, com bons amigos, com boas conversas, vendo bons filmes, lendo bons livros, cultivando-se. O mais provável, diz-nos Stuart Mill, é que essa pessoa nos diga que efetivamente preferiu muito mais a vida feita de prazeres superiores. Este é o argumento dos juízes competentes. Stuart Mill subscreve outro argumento que vem de Epicuro e que é um cálculo a nível das próprias consequências dos prazeres. É que reparem, muitas vezes os prazeres inferiores trazem um prazer agora, mas dores no futuro. Voltando ao exemplo, eu posso beber caipirinhas e estou a ter uma experiência de prazer sensorial, mas depois vou ficar ressacado, vou ter uma experiência de dor. Pelo contrário, se eu passar uma tarde inteira na praia a ler um bom livro, a ter uma excelente conversa com a minha família que me faz crescer e sentir-me bem, isso não vai gerar nenhuma dor no futuro. Portanto, a distinção entre prazeres superiores e inferiores também se dá entre prazeres que duram mais e outros prazeres que duram menos, e entre prazeres que não geram dores futuras, os prazeres superiores, e prazeres que correm sério risco de provocar dores no futuro, que é precisamente aquilo que um hedonista não pretende, e aqui falamos dos prazeres inferiores. Ok pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever, divulgar e leiam a descrição. Tal como no vídeo de Kant, no segundo, neste vídeo temos as críticas. Portanto, se estiverem interessados nas críticas a Stuart Mill, vão ler o campo da descrição. Subscrevam-nos também no Insta e não se esqueçam, carreguem na campainha!